sabe qual é o limite máximo de juros e multas que pode ser cobrado de você? Será que você está pagando mais juros do que você deveria? Vem comigo se informar. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle Pinheiro e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, é só apertar aqui o botão inscrever-se. É rápido, é prático, é de graça e vem fazer parte do povo mais bem informado sobre seus direitos. Os juros e as multas estão constantemente nas nossas vidas, como nos contratos, por exemplo. Eles sempre estipulam determinadas porcentagens de juros e de multa, mas em algumas situações existem limites máximos de juros e multa. Você sabia disso? Esse assunto ele pode ser mais extenso, mas nesse vídeo eu vou ser bem objetiva e vou focar nos limites máximos de juros e multas nas relações de consumo, nas relações também com as instituições financeiras, com bancos, e também nas demais relações genéricas que não são tão específicas como as outras duas que eu mencionei para vocês. Se vocês quiserem mais vídeos sobre cada uma delas, gente, é só pedir aqui nos comentários que eu faço, tá? Vocês vão ver que cada uma dessas relações, elas possuem limites diferentes. Por quê? Porque são aplicadas, muitas vezes, normas diferentes. O mais importante é você ter a consciência desses limites, até para você poder escapar de juros abusivos. Vamos começar com juros e multas nas relações de consumo. Bom, muito bem, pessoal. Quando compramos aí um celular ou uma loja autorizada ou até mesmo através da internet, nós estamos exercendo uma relação de consumo por um contrato de compra e venda. No contrato você verá aí diversas cláusulas, entre elas está estipulado os juros e a multa. Para os juros, o valor máximo por atraso de pagamento é de 1% do valor da dívida. Esse limite é determinado pelo artigo 406 do Código Civil e pelo artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Não se preocupa com os artigos, tá, pessoal? Eu vou mencionar aqui, porque tem muita gente que me pergunta qual é o embasamento legal. Então, vocês vão ver como eles falam sobre isso. O artigo 406 diz que, quando os juros moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora, para o atraso do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Já o artigo 161 diz que o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta lei ou em lei tributária. O parágrafo 1º diz que se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora serão calculados à taxa de 1% ao mês. Esse 1% de juros é cobrado proporcionalmente aos dias de atraso. Então, vamos supor que o devedor atrasou o pagamento por 10 dias. Então, divide-se 1% por 30 dias no mês, que dá 0,033%, que é o percentual por dia de atraso a cobrar de juros. Multiplica 0,033% pela quantidade de dias em atraso. Em um boleto que tinha que pagar R$100 e foi pago com 10 dias de atraso, vai ser cobrado 33 centavos de juros mais a multa por atraso. Pessoal, quero que vocês percebam uma coisa. Esse limite de 1% é a regra. O que isso quer dizer, Michelle, que é a regra? Isso quer dizer que, caso seja criada uma lei específica para tratar de juros nos contratos de compra e venda ou em outros tipos de contrato, estipulem em valores superiores a 1%, essa lei vai valer porque é uma lei específica. E quanto para a multa, Michelle, nas relações de consumo? Bom, a multa ela é regulada pelo artigo 52, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Diz lá que no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre. Parágrafo 1º. As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo, no seu prazo,
não poderão ser superiores a 2% do valor da prestação. Ou seja, se a prestação for de R$100, a multa não pode ser superior a R$2. No caso de compras parceladas, a multa só pode ser cobrada sobre o débito daquela parcela e não sobre o valor total da compra. Agora vamos falar sobre juros e multas nas relações com instituições financeiras, com os bancos. Os juros e multas com os bancos, eles normalmente são os que mais dão problema. Por quê, Michele? Porque normalmente os limites eles não são respeitados. Mas, Michele, quais seriam esses limites? Então, pessoal, aqui os limites estabelecidos para juros remuneratórios devem ser fixados em contrato. Isso quer dizer que podem ser superiores aos percentuais estabelecidos nas relações de consumo, ainda que a sua relação com o banco seja uma relação de consumo. Não há necessariamente um parâmetro fixo, porque os juros eles podem ser legais quando a lei estipula, como nós vimos, ou podem ser juros convencionais quando as partes fixam em contrato, e aqui os juros com os bancos são convencionais. Os bancos fixam a taxa de juros conforme custos e situações de mercado. As instituições financeiras, pessoal, elas captam dinheiro de investidores e te emprestam. E a taxa Selic, por exemplo, fixada pelo Banco Central, tem uma grande relevância nisso, assim como outros fatores. Então, se você acha que os bancos eles só podem cobrar juros remuneratórios de 12% ao ano, não é assim, tá? Juros remuneratórios, pessoal, são aqueles juros que o banco vai te cobrar por te emprestar dinheiro. Tá? Exemplo, você pediu R$1.000 de empréstimo e pagará ao banco em parcelas que somam aí R$2.500. Ou seja, o quanto o banco vai receber de remuneração por te emprestar aquele dinheiro dele é R$1.500. Existem decisões que dizem que, mesmo sem se submeter ao limite de 12% ao ano, os juros remuneratórios dos bancos não podem ser muito superiores à taxa média de juros de mercado praticada para contratos no mesmo período e, é claro, da mesma natureza, do mesmo tipo. Mas, Michele, se não tem nada que eu possa me basear na lei, como é que eu vou saber se os juros estão sendo abusivos naqueles contratos que eu tenho com o banco? Bom, olhando as taxas aplicadas por outras instituições financeiras, para saber se a taxa que te cobraram está na média. O Banco Central fiscaliza as taxas de juros aplicadas pelos bancos. E é só olhar no site do Banco Central que as taxas estão lá. Verificar as taxas médias específicas do seu tipo de contrato que estão sendo divulgados pelo Banco Central, pelo Bacen, é o primeiro passo para você verificar se há abusividade nas taxas de juros com os bancos. Eu vou deixar o link, pessoal, na descrição para depois vocês darem uma olhada nesse site. É um site do Banco Central. E aqui eu preciso comentar também sobre a súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que diz que nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de pactuação ou pela falta de juntado do documento no processo, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo, é claro, se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Ou seja, se não tiver um parâmetro de juros, aplica-se o valor médio do mercado, conforme o tipo de operação financeira, conforme o tipo, é claro, de contrato. Se os juros remuneratórios estão acima da média de mercado, é possível ajuizar em uma ação revisional no judiciário para revisão da taxa de juros contratada com base no artigo 51, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, que diz que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, parágrafo 1º, presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que, inciso 3, se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e
o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. A melhor dica que eu posso dar para vocês, pessoal, é consultem o site do Banco Central e também um advogado. Ele vai analisar a sua contratação caso a caso, a que você fez, tá? Quem não puder pagar um advogado, pessoal, consulta a Defensoria Pública ou uma universidade que às vezes tem um escritório modelo. Já os juros de demora, que são os juros por atraso de pagamento, se não tiver uma legislação específica, não podem ultrapassar 1% ao mês. E agora vamos falar sobre os juros e multas, quais são os limites em relações jurídicas que a gente não especificou. Numa relação jurídica contratual normal, ou seja, que ela não se enquadre nas hipóteses que eu falei antes, né? Os cálculos dos juros devem ser de até 1% ao mês ou 12% ao ano. Já a multa pode ser de no máximo 10%. Não esqueça de curtir esse vídeo que ajuda muito o nosso canal a crescer e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, meu povo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!